Então vamos lá, tá certo? Bem, para te entender essa parte de direito administrativo, tu tens que ter em mente o seguinte, tá? Você tem que ter em mente o seguinte. Me faz uma gentileza, quem está perto do interruptor, eu acho que é o interruptor de cima, eu acho. Isso, obrigado. Fica melhor assim, né? Então vocês têm que ter em mente o seguinte, tá? O direito administrativo, ele vai tratar da administração pública, tá? Então toda vez que falar de direito administrativo, tu tens que pensar na administração pública, tu tens que pensar no prefeito, tens que pensar no governador, tens que pensar no presidente da república e os órgãos que compõem a administração pública. E a relação que ela tem com a gente que somos administrados. É isso que tu tens que ter em mente. Tá certo? Se tu tiver em mente isso, tu vais entender. Tá? Então, por exemplo, aqui, nessa primeira questão, o prefeito de um município verificou que tinha sido deferido licença sem esteio legal para a prática de ato de competência municipal. Após ser cientificado do ocorrido, editou portaria declarando nulo determinando o cancelamento da licença. Nos termos dos princípios aplicáveis à administração pública, a portaria municipal realizou o princípio da... Aqui é o seguinte, qual é o assunto aqui? Aqui o assunto é princípio. Princípio. O que é um princípio, professor? Um princípio, ele serve para fundamentar uma decisão administrativa. Uma decisão da administração. Não só da administração, do Poder Judiciário também, tá? Do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, princípio. O que é um princípio? O princípio, ele serve para fundamentar. O que tu tens que ter em mente? Vamos falar de juiz. Falar de juiz. O juiz, ele vai dar uma decisão. Tá certo? Então, chega na mão do juiz, ele vai ter que dar uma decisão. Esse juiz, ele não pode simplesmente dizer o seguinte, olha, eu acho isso. Então, a minha decisão é essa em função de eu achar isso. Porra, não pode, gente, não pode. Ele tem que dizer o que? Olha, a minha decisão é essa, baseado na lei, tal, no artigo tal. Tu tá me entendendo? Ele tem que fundamentar a decisão dele. Ele não pode dizer eu acho, ele tem que dizer segundo a lei. Mas imagina você que esse mesmo juiz que vai dar essa decisão não tem na lei, o que ele quer fundamentar, o que ele quer dar, não tem na lei. Aí vai buscar outro quê? Outra fonte. Uma das fontes do direito é o princípio. Então, o que é um princípio? É a fonte do direito. E aí tu percebes que eu falo do direito, nem estou falando do direito administrativo, de todo direito, todo direito. Então, uma das fontes do direito é o princípio. Tá? Então, o princípio ele serve para quê? Para fundamentar uma decisão. Pronto, é isso. Princípio serve para fundamentar uma decisão. Tá certo? Então, aquilo que eu falei para ti, tu tens que ter em mente, no direito administrativo, tem que ter em mente o prefeito, os órgãos que compõem aquela administração. Então, aqui, ele está falando, né, de uma situação que o prefeito, né, tinha deferido uma licença. E essa licença não era legal, não tinha esteio legal, né? Não era legal, tá? Não era uma licença que era legal. De ato de competência municipal, então não era o prefeito que tinha que dar. Após ser cientificado do ocorrido, então ele foi, olha prefeito, essa licença que você deu não é uma competência do município. Editou portaria declarando nulo o deferimento, o cancelamento da licença. Então ele desistiu da licença. O prefeito desistiu da licença. Diz, olha gente, desculpa, mas essa licença que eu dei, ela é nula, ela não tem validade nenhuma, porque não é competência minha essa licença. Aí ele quer saber o seguinte, nos termos dos princípios aplicáveis à administração pública, a portaria municipal realiza o princípio da preponderância, razoabilidade, comunidade, autotutela ou iniciativa. Bem, eu trouxe aqui alguns princípios para a gente fazer uma revisão. Tá? Então aí ele fala do princípio da razoabilidade, não é isso? Tá? Princípio da razoabilidade. Eu vou comentar alguns princípios, os que mais caem, tá?
O princípio da razoabilidade é aquele princípio, né, da razão, é o bom senso. Princípio, não precisa anotar não, gente, vou mandar isso para vocês, tá? Pra gente não perder tempo. Tá legal? Tá? Eu vou mandar esse slide para vocês. Beleza? Para vocês não perderem tempo e ficar anotando. Tá? Combinado, então? Beleza? Eu só quero oração, só orem por mim. Tá? Só orem por mim. Só isso. Eu vou mandar isso para vocês, sem problema nenhum. Tá? Bem, então o princípio da razoabilidade está relacionado com o bom senso, com a razão, né? Então o prefeito pensando, ele pensou, né, está agindo com bom senso. Um exemplo disso, o administrador que resolve construir um hospital em vez de uma escola. Então ele resolveu primeiro construir uma escola, aí ele mudou de ideia, ele usando a razão, razoabilidade, razão, aí ele resolveu mudar de ideia. Agora tem um detalhe. Então, neste exemplo, ele tem que ainda atingir o fim administrativo, que é proporcionar a todos o bem comum. Qual é a finalidade da administração? É o bem comum, é o bem de todos. Tá? Então, razoabilidade é fácil de tu lembrar, é a razão, tá? É usando a razão, tá certo? Tem outro, então esse princípio cai bastante. O outro princípio que cai muito é o princípio da autotutela. Autotutela. Autotutela vai aparecer o seguinte, tá? Vai aparecer o seguinte. Vai aparecer, na autotutela vai aparecer o seguinte. O ato ele pode ser anulado ou ele pode ser revogado. Anulado ou revogado. Tá? Então o ato administrativo, o que é um ato? É uma decisão. Vamos lá. Você chegou segunda-feira para pegar o ônibus. Quando você vai pagar o ônibus, o cobrador disse, olha meu amigo, aumentou o preço do ônibus. Porra, mas como aumentou? Aumentou o preço do ônibus. Como ninguém me avisou nada, não falaram nada, mas aumentou o preço do ônibus. Você já imaginou isso? Vai dar muita confusão, né? Não avisaram ninguém que o preço da passagem do ônibus tinha aumentado. Vai dar muita confusão, né? Quem é que aumenta a passagem do ônibus? Fala aí pra mim. É o prefeito. Prefeito. Tá? É o prefeito que aumenta, não é o prefeito? Prefeito, o prefeito que aumenta a passagem do ônibus. Mas não avisaram ninguém. E aí vai dar muita onda. E aí teve quebra-quebra, teve muita onda. Aí o prefeito faz o seguinte, ele pode, eu vou usar uma figura de linguagem, ele pode voltar atrás de uma decisão, sim ou não? Sim. Preste atenção. Quando a administração pública volta atrás, tá? Os professores de português que me desculpem, volta atrás, é uma figura de linguagem. Volta atrás de uma decisão, como é que a gente chama isso? Autotutela, não esquece disso. O que é autotutela? É quando a administração volta atrás de uma decisão, que é o nosso caso, né? Ele desistiu, ele voltou. Beleza? Tá entendido isso? Então a resposta aí é o quê? Autotutela. Tá, mas tem mais, não é só isso. Dessa decisão, tem dois viés. Essa é que é a onda. Ele pode anular ou ele pode revogar. Essa é que é a onda da autotutela. Então a autotutela é quando a administração volta atrás de uma decisão. Beleza. Só que dessa autotutela existem dois viés. Um, ele pode anular. Dois, ele pode revogar. E aí presta atenção. Quando é que ele anula? Quando o ato é ilegal. Toda vez que o ato é ilegal, o que é um ato ilegal? Porra, isso é fácil. É ilegal quando não está na lei, isso é fácil. Quando é ilegal? Quando não é legal. Pô, né? É ilegal quando não é legal, ou seja, não está na lei. Tá? Então, quando não está na lei, quando é ilegal, ele anula. Quando existir, não esquece dessa palavra, conveniência ou oportunidade, aqui, conveniência e oportunidade, ele revoga. Ele revoga. Entendeu? Então, a autotutela ela tem dois viés. Ou o cara anula ou o cara revoga. Quando é que ele anula? Quando é ilegal. Quando é que ele revoga? Por conveniência e oportunidade. Neste meu exemplo da passagem do ônibus, o prefeito ele vai anular ou ele vai revogar? Ele vai revogar. Porque é conveniente, é oportuno. Conveniência e oportunidade. Ele revoga.
avisa todo mundo, aí depois na outra semana ele aumenta a passagem. Não é isso? É diferente desse caso aí, né? Esse caso aí ele diz que o prefeito agiu, né? E o ato era o quê? Ele fala aí, né? Era ilegal, né? Então se perguntasse aí, seria o quê? Autotutela. Beleza, mas ele vai anular ou ele vai revogar? Ele vai anular. Esse aqui é o detalhe. Tá legal, gente? Tá? Então, autotutela é quando a administração volta atrás de uma decisão. Beleza. Sendo que a autotutela ela pode ser anulado ou revogado. É anulado quando o ato é ilegal e é revogado por conveniência e oportunidade. Tá legal? Deu para entender isso? Então, aí é letra o quê? Letra D de dado. Ok? Então, a primeira letra D de dado. Beleza? Letra D de dado. Oi. Qual? Qual parte? Autotutela. É quando a administração volta atrás, quando ele desiste. Quando ele desiste daquele ato administrativo, tá certo? Daquela decisão, ele volta atrás. É autotutela. Tá certo? Da autotutela existem dois viés. Tá? Ou é anulado ou é revogado. Anulado quando é ilegal. Toda vez que o ato é ilegal, ele é anulado. E toda vez que houver conveniência e oportunidade, ele é revogado. Tá certo? Então, o administrador, ele vai analisar. Aí, nessa questão aqui, por exemplo, você percebe que ele fala assim, olha, cadê? Deferida a licença sem esteio legal. Quando ele fala sem esteio legal, ele está dizendo o quê? Que é ilegal. Que é ilegal. Né? Que é ilegal. Para a prática do ato, após ser certificado o ocorrido, editou portaria declarando nulo. Olha aqui, ó. Nulo. Olha aqui, ó. Percebe? Então ele diz que é ilegal e ele o quê? Anulou. Ele anulou. E aí é o quê? É autotutela. Percebe que no próprio enunciado, ele já vai dando dicas do princípio. Né? Ele já vai dando dicas do princípio. Então ele diz que é ilegal e que ele anulou. E que ele anulou. Ou se ele tivesse revogado também, dependendo da historinha aqui, aí ia falar revogado, aí é autotutela. Então, mas aí, o que vocês têm que ter em mente? Autotutela. Ou o cara anula ou o cara revoga. Quando é que ele anula? Quando é ilegal. Pronto, basta decorar um. Basta decorar um. Ele anula quando é legal. Tá legal? E tem outro detalhe. Foi bom ela perguntar. Tem outro detalhe aqui. Existem 3 poderes no Brasil. Quais são? Legislativo, judiciário e executivo. Tá certo? Eles são 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Vocês já viram essas palavras, né? São independentes e harmônicos entre si. Tá. Mas entre o executivo, toda vez que falar de executivo, tu tem que lembrar de quem? Da administração pública, que é o que a gente está estudando. Prefeito, governador. E o judiciário é quem? São os juízes. Não é isso? Poder judiciário são os juízes, tá? A pergunta que eu te faço é a seguinte: pode o poder judiciário, o juiz, intervir no poder executivo? Sim ou não? Sim. Quando? Quando o ato ele é ilegal. Não esquece disso. O poder judiciário só pode intervir no poder administrativo quando o ato é ilegal. Quando o ato é ilegal, o juiz vai fazer o que com esse ato? Vai anular. É a única maneira. E aí era aquela briga entre o STF e o Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro é poder executivo. E o STF é o quê? Poder judiciário. Lembra daquela briga entre o Bolsonaro e o STF? Exatamente por isso, porque o Bolsonaro dava uma decisão e aí o STF ia lá e anulava. Mas em que fundamento, professor? No fundamento da ilegalidade. Entenderam? No fundamento da ilegalidade. É só essa forma que o poder judiciário pode intervir no executivo. Só quando é ilegal. E ele só pode
Anular. Ele pode revogar? Não, ele só pode anular. Tá bom? Podemos seguir? Nada. Vamos lá, 2. Então, princípios, tá, gente? Dá uma olhada em princípios, tá? Agora vamos falar do quê? Vou falar de poderes, é? Não, princípio ainda? Segundo o princípio da conveniência e oportunidade, ao conceder ao servidor licença para tratar de interesse particular, o gestor age conforme o poder. Bem, agora é o poder, né? Então se percebe que ele fala no princípio da conveniência e oportunidade. Que princípio é esse? Autotutela, né? Autotutela. Só que, na verdade, ele não está falando do princípio aí. Ele está falando de quem? Do poder. Tá. Com relação a poder, é o poder que a administração tem com relação a nós, administrados, e com a própria administração. Olha, esses são os poderes. Tá? Esses são os poderes para a tua prova. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Se tu me perguntares, professor, qual desses poderes mais cai em prova? Eu não tenho dúvida, é o poder de polícia. Mas não é a polícia judiciária. Presta atenção, existem duas polícias. A polícia administrativa e a polícia judiciária. Tá certo? Existem duas polícias. Tá? A polícia administrativa é essa polícia aqui. Então, essa polícia que ele fala aqui é a polícia administrativa. É aquela que vai fiscalizar, é aquela que aplica multa, tá certo? Então quem é que vem na tua cabeça? Vem na minha cabeça quem é o fiscal, né? O fiscal de tributo, o fiscal de vigilância sanitária, poder de polícia, né? Sabe quem tem esse poder de polícia também? O Detran. O Detran é polícia administrativa, o Detran não é polícia judiciária. O que é uma polícia judiciária? É aquela que vai coletar elementos para o processo penal. Quem é polícia judiciária? Polícia Civil, Polícia Federal, aí sim, são polícia judiciária. E a polícia militar? Ela é polícia administrativa ou polícia judiciária? Os dois. Ela é os dois. Regra geral, ela é polícia administrativa, né? Fiscalizar, aplicar multa, ela é polícia administrativa. Agora, ela é polícia judiciária quando? Quando vai investigar seus próprios crimes. E aí ela é polícia judiciária. Tá certo? Tá? Então, se tu me perguntar, sou desses, qual é que eu tenho que guardar? Qual é que eu tenho que levar cola para prova? Cara, de polícia. Poder de polícia. Esse é o que mais cai na prova. Esse é o que mais cai. Mas vamos lá. Esses dois aqui, eles caminham juntos. O poder vinculado e o poder discricionário, eles caminham juntos. Tá certo? Poder vinculado, como é que tu vai guardar isso, tá? É aquele que não tem a liberdade de escolha. Lembra, a gente está falando de administração pública. A administração pública não tem liberdade de escolha. Como assim, professor? Olha, poder vinculado. Então eu quero uma licença para construir, tá? Eu quero uma licença para construir. E aí eu chego na Secretaria de Obras e diz, olha, meu amigo, você vai precisar desses documentos, desse. Aí eu levo todos os documentos que ele me pediu. Se está tudo certo, não tem como a administração dizer o quê para mim? Não, eles têm que dizer sim, eles têm que me dar licença. Esse é o poder o quê? Vinculado. Então, o poder vinculado é aquele que a administração está limitada à lei. Ela não tem liberdade de escolha. Não tem liberdade de escolha. Já no poder discricionário, é aquele em que a administração tem liberdade de escolha. Eu quero uma licença para vender churrasquinho lá na Presidente Vargas. Quero colocar um churrasquinho lá no meio da praça. Tá certo? E aí? Vou tirar uma licença. Chegando lá, a administração ela pode dizer para mim o quê? Sim ou não. Isso é o poder discricionário. Tá? Aí eu vou, mas meu amigo, por quê? Não, não é não. Não. Esse é o poder discricionário. Não tem que ficar dando explicação, entendeu? Não é não. Eu sou administração pública e pronto, não quero, não pode. Entendeu? Então, no poder discricionário,
ele pode dizer sim ou não. Ah, mas eu vi alguém vendendo churrasquinho lá na praça. Beleza, viu, beleza, mas pra ti é não. Entenderam? Deu para entender? Deu para entender? Não. Esse é o poder discricionário. Então, como é que tu vai guardar isso? No poder vinculado, não tem liberdade de escolha, a administração. E no poder discricionário, a administração tem liberdade de escolha. Ela vai agir de que forma, né? Por conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. Tá? Aquilo que é conveniente para ele, aquilo que é oportuno para ele, aí ele vai agir por conveniência e oportunidade. Deu para entender a diferença? Esses dois caem muito. Então, vinculado, a administração não tem liberdade de escolha, e o discricionário, a administração tem liberdade de escolha. Ela vai agir por conveniência e oportunidade. Tá certo? O poder hierárquico... Então, esses dois caminham juntos, olha. O vinculado e o discricionário, tá bom? Eles caminham juntos. Outros dois que caminham juntos é o poder hierárquico e disciplinar. Isso aqui lembra muito a polícia militar, o corpo de bombeiro, não é isso? Né? Qual é a base de vocês da hierarquia e disciplina, não é isso? Hierarquia, o que é hierarquia? Ah, vocês sabem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso? Isso aqui é dentro da administração, tá? Dentro da administração. Então essa hierarquia e essa disciplina não é só na polícia militar, não é só no bombeiro, é na administração pública, né? Então eu chego, quando eu estou dando aula, o pessoal que fazer concurso para agente administrativo, concurso para agente administrativo do órgão público. Digo, olha gente, é o seguinte, presta atenção, quando chegar lá, tem duas coisas que tu tens que aprender, e é bom que vocês aprendam também, serve para vocês também. Então, vocês são novinhos, a maioria aqui é novinho. Eu sei que tem um pessoal que já está assim meio, né? Mas a maioria é novinho. Então, o pessoal que é novinho tem duas coisas que tem que aprender. Uma, que em todo lugar sempre vai ter alguém que vai mandar em ti. Sempre. Principalmente na polícia, no bombeiro, sempre tem alguém, né? E concurso, isso eu estou falando pessoal na parte administrativa. Eles também, sempre tem um chefe, sempre tem alguém. Outra, tem sempre alguém que não gosta de ti. Pô, mas eu sou um cara legal, eu sei, né? Pô, mas eu gosto de todo mundo, eu sei. Eu falo com todo mundo, eu pago lanche para todo mundo, esse sou eu, tá? Tem sempre alguém que não gosta de mim. Em todo lugar, impressionante, cara. Eu não sei te dizer. Impressionante. Então tem sempre alguém que não gosta de mim, sempre alguém que vai falar mal de mim. Então vocês vão ouvir falar mal de mim, já ouviram? Vão ouvir, gente, é normal isso, tá? Eu já estou até acostumado, tá? Meu professor, professor Rodrigues, tem um cara que fala mal de mim. Eu sei. Todo mundo fala mal de mim, né? Eu sou aquele, todo mundo odeia Christian, sabe? Sou eu. Né? Beleza? Então essa é a tal da hierarquia. Então a hierarquia é isso, dá ordens, né? Dá ordens, ok? Delegar, avocar. Daqui a pouco eu falo em avocar, tem uma questão que fala em avocar aí. Então delegar, avocar, está relacionado com poder hierárquico. O que é delegar? Eu sou chefe dele, eu mando ele fazer algo que é da minha competência. Eu tenho que fazer, mas como eu sou chefe dele, eu mando ele fazer. Isso é o quê? Que poder é esse? Poder hierárquico. O que é avocar? Então presta atenção, tá na questão aí. Avocar é o contrário. É quando eu trago uma competência que é dele para mim. Eu sou o chefe dele, ele é o meu subordinado. Então, quando eu mando ele fazer, isso é delegar. Quando eu trago algo que é ele que tem que fazer, eu trago para mim, isso é avocar. Então, não esquece isso. Delegar e avocar. Tá certo? Tá? Então, isso que poder é esse? Poder hierárquico. Agora, não esquece que eu estou falando isso dentro da administração pública. Esses dois poderes aqui é dentro da administração pública. Tá? Agora, se ele não faz, o que eu faço com ele? Vou aplicar uma sanção. Que poder é esse? É o poder disciplinar. Entendeu? Aquilo que eu falei para ti. Esses dois poderes, eles caminham juntos. O poder hierárquico e o poder disciplinar, eles caminham juntos. Poder hierárquico. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hierarquia. Faça isso. E o poder disciplinar, se ele não faz, eu vou aplicar uma sanção. Tá? Deu para entender esses dois poderes aqui? Tá? O poder
regulamentar é o poder de fazer lei. Regulamento é lei. Para pensar comigo. São 3 poderes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, não é isso? Poder legislativo é o poder que faz leis. Mas aí eu te pergunto, eu falei que o poder executivo é o poder que vai administrar, está relacionado com a administração pública. Aí eu te pergunto, o poder executivo, ele pode fazer lei? Sim ou não? Prefeito pode fazer lei? Governador pode fazer lei? Presidente da República pode fazer lei? Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe, né? O presidente não faz lei? Faz. Como? Decreto. Decreto. E o decreto, ele passa a ser lei imediatamente, né? Agora, ele tem um período para ser julgado pelo Congresso. Mas é lei? Sim, é lei. Aquela portaria, lembra daquela questão da agora que fala de portaria? Quem foi que fez aquela portaria? Não foi o prefeito? Ele não fala aí? O prefeito, através de uma portaria. A primeira questão, não fala em portaria? O que é portaria? É uma lei. Feita por quem? Pelo Poder Executivo. Então, quando a administração pública faz lei, como é que se chama isso? Poder regulamentar. Então, o que é o poder regulamentar? É o poder que a administração tem de fazer leis. Então, não é só o poder legislativo que faz lei. O poder executivo faz lei. A administração pública faz lei. Olha, terça-feira, nós, desse nosso departamento aqui, vamos mudar o horário de atendimento ao público. Vamos começar a atender o público a partir de 10 horas. Eu sou o chefe de vocês. Eu vou baixar uma portaria e o atendimento vai ser a partir das 10 horas. A gente vai colocar lá fora um aviso que a gente só vai começar a atender o público às 10. Isso é lei? Sim. Né? É uma lei interna. É lei? Sim, gente, é uma lei. Então a administração pode fazer lei? Pode. Como é que se chama isso? Poder regulamentar. Deu para entender? Esse poder regulamentar é o poder de fazer leis. Poder de fazer leis. E o poder de polícia eu falei ainda agora, né? É aquele que o Estado ele vai fiscalizar, né? E vai limitar, vai fiscalizar e vai limitar, né? O uso dos bens, o uso dos seus bens, tá? Esse é o poder de polícia. Tem umas outras questões que falam do poder de polícia, a gente se aprofunda, tá? No poder de polícia. Mas são esses. Esses são os poderes, tá? Tá certo? Então não esquece. Vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar, regulamentar e o poder de polícia. Tá bom? Já dá para resolver aí? Professor, aquela diferença também do poder hierárquico de polícia é que o hierárquico ele fiscaliza de forma interna. Dentro. E o de polícia é fora. É fora. Sim, qual é a resposta aqui? Letra A, né? Letra A. Beleza? Vamos lá. Então, 2, letra A. Vamos lá. 3. O que é 3? Em determinado município havia um único ente na esfera da administração pública indireta. Além disso, este ente contava com vários órgãos internos. No caso, em tela, estamos diante de... Pois é, aqui é uma outra onda, né, cara? Aqui é uma outra onda. Descentralização, centralização, descentralização desconcentrada, descentralização concentrada. E agora? Caramba! Então vamos lá. Vamos entender isso, né? Então olha para cá. Como é que funciona a administração pública? Funciona assim. Eles recolhem os nossos impostos, a administração recolhe os nossos impostos, a gente paga imposto para tudo, até uma caixa de fósforo que você compre, lá tem um imposto, tá? O imposto. É um absurdo que eu assisti ontem, né? O DPVAT está suspenso, né? Eu não sabia disso, eu assistindo uma reportagem ontem, né? Desde o Bolsonaro, né, cara? Eu não sabia que o DPVAT estava suspenso, é um absurdo. Porque quando a gente vai legalizar o nosso carro, vem um valor, né, que deve ser direcionado para o DPVAT. Vocês sabem o que é DPVAT, né, gente? Por favor. Né? Não sabe o que é o DPVAT?
é um valor que a pessoa, quando ela sofre um acidente de trânsito, ela tem direito de receber. Tem direito de receber. E é um valor que quando a gente vai pagar o IPVA do carro, que é todo ano, a gente já dá um valor para o DPVAT, já é o imposto que está incluído. E aí, qual era a ideia? A ideia, todo mundo paga. Então a ideia é que esse dinheiro vai para uma caixinha, para pensar, vai para uma caixinha, e aí quando uma pessoa sofre acidente de trânsito, ela tem direito de entrar, né, com pedido para ressarci-la de alguma forma. Então imagina, eu estava assistindo uma reportagem ontem, então imagina que a pessoa sofreu acidente e não pode trabalhar, entendeu? E aí ela tem direito a receber durante algum tempo um valor X, que é esse valor do DPVAT, entendeu? E está suspenso, segundo eles, que não tem mais dinheiro na caixinha. Mas como? Cadê o dinheiro que todo mundo paga o imposto? Foi direcionado para outros fins. Complicado, né? Administração pública é complicado. Mas sim, então, quem é que tem que prestar o serviço? Olha aqui, em regra, é o Estado que tem que prestar o serviço, né? Então eu pago o imposto, ele recolhe o imposto e ele vai ter que fazer o que comigo? Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que voltar. Como? Segurança, saúde, educação. É por isso que o Estado, ele tem que me dar segurança. É por isso que o Estado tem que me dar educação. É por isso que o Estado tem que me dar saúde. Então, a hora que eu quiser, eu posso chegar lá e eu tenho direito, porque eu pago imposto. É assim que funciona. Só que o Brasil é muito grande. O Estado do Pará é muito grande. O município é grande. E aí, a administração pública faz o quê? Ele faz o processo de privatização. Você já deve ter ouvido falar. O que é a privatização? É um serviço que é dele, olha só como é que funciona. O Estado é um serviço do Estado, que o Estado passa esse serviço para a mão de empresas privadas, para a mão de terceiros. Caramba, professor. Quer ver um exemplo? Energia elétrica. Quem é que teria que dar energia elétrica para a gente? É o Estado. É o Estado. Mas a gente não tem que pagar? Sim. Só que o Estado, ele concedeu, né, para Equatorial a concessão, a gente chama isso de concessão, concedeu para ela explorar a energia elétrica. Então, na verdade, a Equatorial, ela tem um acordo com o Estado do Pará. É assim que funciona. Entendeu? Quer dizer que... Quer ver um outro exemplo? Transporte urbano. Por que é o prefeito que... Você para pensar, por que é o prefeito que... Professor, não entendi. Por que é o prefeito que tem que aumentar a passagem de ônibus se o ônibus não é da prefeitura? É porque as empresas de ônibus têm um contrato com a prefeitura. Quem tinha que prestar o serviço de transporte urbano era a prefeitura. Só que a prefeitura fez o quê? Privatizou. Passou um serviço que é deles, passou privado. É assim que funciona. Tá? Daí surge a história da privatização. Buscando garantir maior eficiência. Né? Tá certo? Então os serviços, o Estado passou a descentralizar os serviços públicos. Então isso é que chama-se descentralização. Então presta atenção. O que é descentralização? É quando o Estado passa um serviço que era dele para a mão de outros entes, para a mão de empresas privadas. Deu para entender? Então isso a gente chama de descentralização. Então a centralização é quando o Estado, ele mesmo presta o serviço, e descentralização quando ele passa para a mão de terceiros. Deu para entender o que é descentralização? Tá? Isso é descentralização. Bem, olha para cá. A forma centralizada ou descentralizada, então centralizada quando é prestada por quem? Pelo próprio Estado. Centralizada a gente chama de centralizada quando é feita pelo próprio Estado. E descentralizada quando não é feita por quem? Pelo Estado. É feito por mão de outros. Tá legal? Então olha para cá. A forma centralizada ou descentralizada de prestação de serviço demonstra a existência de dois fenômenos recorrentes na administração pública, que se denomina desconcentração e descentralização. Então presta atenção, tanto a centralizada como a descentralizada, tá? Aparecem esses dois fenômenos, desconcentração
e descentralização. Bem, como é que tu decora isso? Tu vai decorar com macete aqui, ó. Olha para cá. Tá? A desconcentração é a criação de um novo órgão. Tá vendo esse ó aqui, ó? Desconcentração, ó, órgão. E a descentralização é a criação de um novo ente. De um novo ente administrativo. Tá certo? Exemplo de desconcentração, né? A Secretaria de Saúde é um órgão de quem? Do governo. Exemplo de descentralização é a criação, ó, de autarquia. Autarquia, né? Então, a criação, por exemplo, de uma autarquia é descentralização. A autarquia é um novo ente. Tá certo? Tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tá. Olha para cá. Aí nós temos, então, já entendeu, né? Centralização e descentralização. Isso tu já entendeu, né? A centralização quando é prestada pelo próprio Estado e a descentralização quando não é prestada pelo Estado. Não é isso? A desconcentração, desconcentrada, a desconcentrada é a criação de novo órgão e a descentralizada é a criação de um novo ente, né? Então ele fala aqui, ó, a centralização concentrada é o caso da administração direta, né? Tá certo? É o caso de uma entidade da administração direta. A União, por exemplo, atuando por meio de um órgão público, porque é centralizada, é o próprio Estado, né? É o próprio Estado, tá certo? Atuando de forma direta. Como? Através de um órgão seu. Isso chama-se centralização desconcentrada. A descentralização, então, não é quem? Não é o Estado. Descentralização não é o Estado. Desconcentrada. Então, desconcentrada, de novo, a criação de novo órgão. É o caso de uma entidade da administração indireta, tá? Porque não é administração direta, é um outro ente. Uma sociedade de economia mista, por exemplo, atuando por meio de órgãos públicos, tá? E a descentralização concentrada, que é a concentrada é o novo ente, é situação em que a entidade da administração direta, indireta, fundação pública, por exemplo, atua sem a criação de órgão público, tá certo? Tá? Isso aqui é chatinho, mas é isso, tá? Mas é isso. Dá para resolver aí? Vou mandar isso para vocês, não se preocupe não. Então seria o que aí? Letra o quê? Letra A. Letra A. Tá? Descentralização desconcentrada. Tá bom? Tá certo? Vamos lá, terceira. O que é a terceira? Qual é o assunto? Observe o seguinte caso hipotético. O presidente da República, em razão do aumento dos casos de violência urbana, decide criar o Ministério da Segurança Pública, até então inexistente. Então, olha, o presidente da República, então é a União, criando o quê? O Ministério. Bem, o que tu tem que ter em mente aqui? Olha para cá. A administração pública, ela se divide dessa forma aqui. A administração direta e a administração indireta. Tá certo? Quem é que faz parte da administração direta? A União, o Estado, o Distrito Federal, o município. Então, esse pessoal aqui é administração direta. Tá certo? Então, aparece quem aqui? O governador, o presidente da República, o prefeito. Quem é que faz parte da administração indireta? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, é assim. O Estado é muito grande. Vamos pensar no Estado do Pará. O Estado, a administração direta, é muito grande. Aí, o governador, ele cria outros entes para ajudar na administração indireta. Quem é? Autarquia, vamos lá, Detran é uma autarquia. Fundação é MOPA, é uma fundação. Sociedade de Economia Mista, Bampará. Entendeu? Então, para ajudar na administração, ele cria a administração indireta. Tá? Então, esses entes aqui, tá? Eles são criados pela administração direta. Tá certo? A administração direta, por sua vez, pode criar órgãos. Então vamos pensar no Estado.
Então aqui, o Estado do Pará tem Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, Secretaria de Transporte. Então essas secretarias, eles são órgãos do Estado. Então olha para mim, eu sou Estado, olha para mim, eu sou Estado, dentro de mim existem órgãos, tá certo? Cada órgão tem uma função específica. Pronto. É isso aqui, ó. Então, o Estado, dentro do Estado existem órgãos, tá certo? Então, esses órgãos aqui, eles estão subordinados diretamente a quem? A administração direta. Subordinados diretamente a quem? Ao governador, ao presidente da República. Então, toda vez que falar de órgão, tu tem que ter isso na tua mente. O órgão, ele está direcionado diretamente à administração direta. Não que esses caras não possam fazer órgãos. Acho que tem uma questão que fala nisso. Né? Eles podem ter órgãos também. Mas o detalhe aqui é o seguinte, eles são independentes da administração direta. Apesar do governador criar o Detran, que é o governador que escolhe o presidente do Detran, mas ele não tem que ficar pedindo dinheiro para o governador e ele não tem que ficar perguntando para o governador, posso fazer? Posso? Não posso? Não precisa. Ele tem autonomia administrativa e financeira. Não esquece disso. Tá? Tá muito frio? Não sei. Tá bom? Não o quê? Tá. Beleza. Oi. Sobre a indireta, pode ser considerada desclassificação quando ela se divide em setores, por exemplo, o Banco do Brasil, dividido em setores como pagamento de boleto, investimento. Ela pode ter seus órgãos. Acho que tem uma questão que fala isso. Eles podem, uma instituição direta, eles podem desmembrar entre eles. Acho que tem uma questão que fala aqui. Bem, então olha só. Esses órgãos, então vocês já entenderam o que é órgãos, né? Então esses órgãos, olha para cá, eles podem ser independentes. O que é um órgão independente? Sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, né? Exemplo. Cadê? A Presidência da República, o Senado, Câmara dos Deputados. Eles são autônomos, são os localizados na cúpula da administração, subordinados diretamente à chefia do órgão, independente, que gozam de autonomia administrativa, financeira e técnica. São os órgãos autônomos. Os ministérios, por exemplo, a Secretaria do Estado, por exemplo, tá certo? E os superiores são órgãos de direção, controle e comando, mas sujeitos à subordinação e controle hierárquico de uma chefia. Subalternos, subordinados hierarquicamente ao órgão superiores de decisão. Aí tem um exemplo, né? Exemplos são as seções, setores, etc. Tá? Então são esses tipos de órgãos. Eles podem ser independentes, autônomos, superiores e subalternos. Dá para responder aí já? Qual seria a resposta aí? Acho que ele fala em ministério aí, né? Ministério, olha para cá. Ministério, ó, ele é autônomo. São localizados na cúpula da administração, subordinados diretamente à chefia do órgão, independentes. Gozam de autonomia administrativa, financeira e técnica, além de participar de decisões governamentais. Exemplo, os ministérios. Então, os ministérios, esses autônomos aqui, seria aqui, né? Então, o ministério, ele vai ficar diretamente, ele fala em presidente da República, né? Ele vai ficar aqui os ministérios, olha. Bem aqui os ministérios. E aí eles são classificados como autônomos, tá? Autônomos, olha só. Vamos lá, vamos entender. São os localizados na cúpula da administração, subordinados, diretamente à chefia do órgão, independente, né? Gozam de autonomia administrativa e financeira e técnica, além de participar das decisões, né? Mas, de qualquer forma, eles são subordinados diretamente à chefia do órgão, né? Então, o pessoal que é do ministério, tá? Tanto que, hora ou outra, o Lula faz reunião com o ministério. Então, os ministros, eles têm que estar afinados com o presidente da República. Então, eles não podem estar falando algo diferente do que o presidente está falando, entendeu? Então, eles têm que estar afinados.
tem que estar afinados, né? Porque eles estão diretamente subordinados a ele. É diferente da administração indireta, entendeu? Na administração indireta não tem isso. Eles são independentes. Então eles não têm essa subordinação direta, tá? Não tem. Oi. Então, as independentes não vão ser chefia ou assim? É porque é o presidente da República, ó, é administração direta. É aquele cara lá, é administração direta. É o presidente da República, o Senado, eles estão lá no topo. Eles são independentes. Né? Para te enxergar legal aqui, é só olhar o presidente da República, no exemplo aqui. Aí tu consegue entender, eles são independentes. Né? Aí esse pessoal aqui, os autônomos, eles são subordinados diretamente aos independentes. Entendeu? Letra o que aí? Hein, gente? Letra B de bola, né? Quarta letra B de bola. Vamos lá. Vamos lá. Mas é isso, tá? Não fiquem tristes, tá? É assim mesmo. Ninguém tá aqui para acertar, a gente tá para aprender. Vamos lá. A ideia é essa. Vamos lá, 5. Qual é o assunto aí? Ocorre a descentralização. Agora tu já sabe o que é descentralização, né? Da atividade administrativa quando a administração pública direta, por meio de lei, cria ou autoriza a criação de novas entidades, as quais integrarão a estrutura da administração pública indireta. É aquela história, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, isso que ele está falando aí. Desse modo, poderão ser instituídas autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, assinale a afirmativa que corresponde corretamente à característica dos entes da administração pública indireta. Bem, então vamos lá. A administração pública indireta é esse pessoal aqui, ó. Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Tá certo? Então eles têm algumas características. Uma característica que é comum a eles, olha para cá, todos têm autonomia administrativa e financeira. Olha aqui, ó. Aquilo que eu falei para ti. Todos têm autonomia administrativa e financeira. Significa o quê? Significa que eles não têm que ficar pedindo dinheiro para a administração direta, significa que eles não têm que ficar perguntando, posso fazer? Posso, não posso? Não precisa, tá? Não precisa, tá certo? Ó, contratos através de licitação, todos têm, bens impenhoráveis, autarquia e fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, os bens são penhoráveis. Aí tu começa a ver uma diferença, né? Com relação à pessoa jurídica, né? Autarquia é direito público. A fundação, presta atenção, pode ser público ou privado. Vai depender da lei que autoriza a sua criação. Pode ser direito público ou direito privado. Agora, as empresas públicas, sociedade de economia mista, todas são direito privado. Tá? Isso cai em prova. Uma outra coisa interessante aqui. Autarquia e fundação, o regime é estatutário. Ó. Eles são regidos por um estatuto. Ó. Já a empresa pública e sociedade de economia mista, eles são seletistas. Eles são seletistas. Eles são regidos pela CLT. Tá certo? Dá para responder aí? Então, olha só. Agora tem um detalhe. Né? Falei para ti, eles são independentes. Mas, professor, quer dizer que eles podem fazer o que eles querem? Não, não é assim também. A administração direta vai controlar eles somente com relação à sua finalidade. É um controle finalístico. Olha aqui. Entre a administração direta e a administração indireta, não há subordinação, aquilo que eu falei para ti. E sem vinculação direta. Exerce sobre a indireta o denominado controle finalístico, ou tutela administrativa. Então ele vai controlar. Quando o governador criou a Hemopa, então a Hemopa tem a questão de controle de sangue, não é isso? Faz a coleta de sangue e tal. Tem outras funções, outras competências que eu não vou lembrar agora. Mas vamos lembrar assim, controle de sangue. E aí o governador só fica controlando ela para saber se ela está realmente atingindo a sua finalidade, que a gente chama de controle o quê? Tutela administrativa. Eu acho que esse é a resposta. Seria, no caso, os órgãos fiscalizadores, no caso? Não. Os órgãos fiscalizadores, eles vão fiscalizar
tá? Os administrados, tá? Os administrados de uma forma geral. Sim, pode ser os órgãos fiscalizadores também. Pode ser eles também, né? Isso vai aparecer muito na ANEEL, pode ser também, né? Na ANEEL, então a ANEEL, o governador privatizou a energia, aí veio a Equatorial, e aí existe um órgão que vai fiscalizar a Equatorial, que é a ANEEL. Aí ele cria uns órgãos para fiscalizar esse pessoal que foi privatizado. Tá? Aqui também pode ter um órgão que vai fiscalizar esse pessoal aí. Ou pode ser um departamento da própria, tá? Então não é casa de mãe Joana, entendeu? Não é casa de mãe Joana. Então a administração direta, fiscaliza a administração indireta, sim, não é casa de mãe Joana. Como é que se chama isso? Controle finalístico ou auto? Ou tutela administrativa. Letra? B de bola, é? Certo, B de bombeiro, né? Essa é a quinta, né? Personalidade jurídica própria. Essa personalidade jurídica própria é aquela história, pode ser administração direta, administração indireta, né? Sujeição à tutela administrativa, né? Ó, subordinação do poder. Tem subordinação? Não tem. Personalidade jurídica de direito público interno, ou pode ser direito público ou direito privado. Pode ser direito público ou direito privado. Na letra D de dado, o que está errado? Atrelado ao ente. Não. Direito público, personalidade jurídica atrelada? Não. Tá? Direta e. Não, né? Personalidade jurídica pode ser de direito público ou direito privado. Não precisa necessariamente ser atrelada à administração direta. Tá bom? Letra B de bola. Vamos lá. A quinta, o que é? A sexta, o que é a sexta aí? Princípio é? Princípio? Né? O artigo 37. A prefeitura de Camurupim veiculou na mídia local uma grande campanha de publicidade com as obras realizadas no último ano. Os vídeos apresentavam sempre ao final os dizeres: administração, professor alerto, um futuro brilhante e certo. De acordo com os princípios a serem observados pela administração pública, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, a campanha publicidade de Camurupim está infringindo predominantemente o princípio do quê? Bem, como ele fala no artigo 37, lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal, nós temos o famoso LIMP, tá? Então, como a questão fala, artigo 37, o que tem lá no artigo 37? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, do Estado, do Federal e do município, obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse é o famoso LIMP. Esse é o famoso LIMP, que cai muito em prova de concurso, né? Artigo 37 da Constituição. LIMP, legalidade. A administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, tá? Impessoalidade. O prefeito, ele tem que ser impessoal. Ele não pode ficar se autopromovendo. Não pode, tá? E ele tem que tratar a todos de forma unânime. Então ele não pode se autopromover e tem que tratar todos os administrados de forma isonômica, de forma igual. Moralidade. A moralidade tem a ver com não receber propina, tá? Honestidade na administração pública. Publicidade. Todo ato administrativo tem que ser público, salvo algumas exceções, né? Quando for de encontro a intimidade da pessoa, né? Eficiência. A administração pública tem que ser eficiente, porque está administrando um dinheiro que não é dela, o dinheiro é nosso. Então, tem que observar a economicidade, tem que sempre quando for comprar algo, tem que procurar aquilo que é mais barato, tá certo? Esses são os princípios constitucionais. Então, aí é letra o quê?
Essa questão aí está relacionada com o princípio da... Pois tal campanha deveria ser vinculada no diário oficial, tá? Não é isso? Não, tá errado. Isso é impessoalidade. Tá errado isso aqui. É impessoalidade mesmo, tá? Então, é aquilo que eu falei para ti. Ele não pode se autopromover. Ele não pode se autopromover, tá? É impessoalidade. Isso devia estar com som. O estagiário devia... Oi, deixa eu... Então não pode o quê? Não pode se autopromover, tá? Princípio da impessoalidade. Deixa eu ajeitar isso aqui, porque isso aqui vai para vocês depois, tá? Ajeitar logo isso aqui. Então a letra B de bola, tá? Vamos lá, letra B de bola, impessoalidade. Vamos lá. 7, qual é o assunto aí? A fundação pública. Então a fundação pública. Qual dessas opções caracteriza uma fundação pública? A fundação pública, ela faz parte da administração indireta, né? Tá certo? Então, ó, fundação pública, ela faz parte da administração indireta, tá? Olha aqui, é pessoa jurídica composta por um patrimônio jurídico personalizado, né? Para uma finalidade específica. Então, quando se cria uma fundação, ela tem uma finalidade específica, ela não pode fugir daquela finalidade. Daí a necessidade de ser controlada pelo poder, pela administração direta, né? Dirigido por administradores ou curadores objetivando cumprir as premissas de seu estatuto. Tá certo? Agora, a fundação pública, como eu falei para ti, ela pode ser pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Vai depender da lei que vai autorizar. Executa serviços internos do Estado, bens impenhoráveis, só pode contratar através de licitação, tem autonomia administrativa e financeira, privilégios em juízo, o regime é estatutário e capital público descentralizado. Dá aí para responder já? 7. E aí? Qual seria dessas que caberia aí? Tem mais, né? Tem mais aqui. Cria-se a fundação por escritura pública, por testamento, dotando-se o instituidor de bens livres, especificando o fim a que se destine e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Aí tem a importante aqui. Quando é que elas adquirem a personalidade jurídica, tá? Com a inscrição da escritura pública. Então ela só vai, né, adquirir a personalidade depois que é feita a inscrição da escritura pública, tá? No registro civil de pessoas jurídicas. É só aí que ela começa a assumir, tá? Então vai primeiro a lei vai autorizá-la, depois da lei tem que fazer a sua inscrição. E a partir daí é que ela adquire a personalidade jurídica. Tá certo? Letra D de dado, é? Letra D de dado. Tá? A fundação pública. Ok? Vamos lá. 8. 8 são os agentes públicos. Agentes credenciados. O que é um agente credenciado? Então, ó, agente público é isso aqui, ó. Então, o Estado, ele não pode fazer tudo. Aí ele vai credenciar alguns entes, né? Olha, aí tem o agente político, o agente administrativo, os agentes delegados, os agentes honoríficos e os agentes credenciados. Esses são os tipos de agentes públicos, tá? Esses são os tipos de agentes públicos, tá certo? No caso aí ele quer quem? Olha, quem é o agente político? É fácil de enxergar, olha para cá. São quem?
senador, deputado, magistrado, esses são os agentes políticos. Então, toda vez que falar de agentes políticos, são esse pessoal aqui. Tá? A galera eleita, exceto a agente social. Oi? A galera eleita, exceto o agente social. É. Agente administrativo, são servidores públicos concursados. Né? Agente administrativo. Agentes honoríficos são o pessoal que participa dos jurados. Olha, mesários, jurados. Tá certo? Tá? Agentes delegados são pessoas jurídicas ou físicas que recebem incumbência de responsabilidade de uma obra, determinada atividade ou serviço. Exemplo, as concessionárias, a Equatorial é uma concessionária, então ela é um agente delegado, e a permissão de serviços públicos, que são os ônibus que eu te falei. Né? Então esses ônibus aí, eles são agentes delegados do município. Porque quem tinha que prestar serviço era o município. E aí o município dá a eles uma delegação. Tá certo? E nós temos aí os agentes credenciados. São aqueles incumbidos de representar a administração em determinado ato, praticar certas atividades específicas através de credenciamento e realizar a administração. Exemplo. Eu não sei se vocês perceberam, um certo tempo para cá começou a aparecer vários lugares, vistoria Detran. Não sei se vocês viram, né? Então, esse pessoal é credenciado pelo Detran para fazer vistoria. Para quê? Para tentar desafogar esse serviço lá no Detran. Então, o Detran, a gente sabe, é uma autarquia, não é isso? Uma autarquia do Estado. E eles fizeram o quê? Eles credenciaram várias empresas para fazer essa vistoria. Tá certo? Dá para responder aí? Letra? Letra E, né? Letra E. Recebe incumbência da administração para representá-la em determinado ato. Letra E. Esse é o oitavo, né? Vamos lá. 9. Considere que a prefeitura de determinado município tenha concedido licença para reforma de estabelecimento comercial. Nessa situação hipotética, assinale a opção em que se explicita o poder da administração correspondente ao ato administrativo praticado, além das classificações que podem caracterizá-lo. Bem, e aí? A prefeitura concedido licença para reforma de estabelecimento comercial. E aí, que poder é esse? É o poder de... Então, poder de polícia é faculdade que dispõe a administração para condicionar, restringir e fiscalizar o uso e gozo de bens. Né? Tá certo? Então, olha só. O poder de polícia, ele é unilateral, né? São aqueles formados manifestamente pela vontade de uma única pessoa, né? Que é o Estado, demissão, então o Estado vai demitir uma pessoa. Lembra que está falando de Estado aqui, né? Então, é unilateral, vinculado, a sua elaboração fica vinculada, que a lei estabelece, caso cumpridos os requisitos legais, o ato deve ser expedido. Então, unilateral, vinculado à lei, da feita que a pessoa cumpre, né? Vinculado. Quer ver um exemplo? O Detran, que eu falei para ti, o Detran, ele é a polícia administrativa, né? Então, eu quero a minha habilitação, e aí o Detran me dá alguns requisitos para mim ter a minha carteira de habilitação. Se eu cumprir todos os requisitos, e aí o Detran não tem que dizer não, é um ato o quê? Vinculado. Tá certo? Licença para a prática de determinada atividade, quando cumpridos os requisitos legais, né? Poder de polícia. Letra? Oi. Pode falar. E o passaporte é vinculado? É vinculado também. É vinculado também. Né? O passaporte, tá? Agora o visto para determinados países aí é discricionário. É discricionário. Talvez tu estivesse até pensando no visto, né? Mas o passaporte é vinculado. Agora, o visto para determinados países como os Estados Unidos é discricionário. É discricionário. Vamos lá.
Poder ainda é? Determinado órgão público, utilizando-se do poder hierárquico, então tu já sabes agora os poderes, então a gente vai mais rápido agora que a gente já comentou os poderes. Avocou, olha só que eu te falei, avocou atribuições de seu órgão subordinado, atribuições, estas, competência exclusiva deste último, avocação, no caso narrado, e agora? Não é possível ou é possível? É possível? Não é possível? Quantos não tem aqui? 1, 2, 3. É possível ou não é possível? Então, delegar, o hierárquico, delegar, eu sou o chefe, eu mando ele fazer. Avocar é quando eu trago para mim. Só que a avocação e a delegação, ela tem um detalhe. Existem exceções. Existem exceções. Olha para cá. Essa aqui é a onda. Olha para cá. Essa aqui é a onda. Atos administrativos que não podem ser delegados ou avocados. Né? Quais são eles? A edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e a matéria de competência exclusiva. Então, se aquela matéria é exclusiva, somente ele pode resolver, mesmo que eu seja superior a ele, eu não posso avocar. Esse é o detalhe, entendeu? Quando é exclusiva, não pode ser delegada nem avocada. O detalhe da questão é essa exclusividade, né? Tá certo? Então esses aqui, ó, gente, não pode delegar nem avocar, tá? Não pode delegar nem avocar. Aí que o pessoal usa um Memorex aqui, né? Ano, RAD, ex. Ano, ato normativo, RAD, recurso administrativo, e o ex aí é competência exclusiva, tá? Vocês já viram isso, né? O pessoal da internet, eles inventam essas palavras para ajudar a decorar aí, tá certo? Então tu percebe que essa questão é aquilo que eu falei para ti. Eu ia falar o básico, mas eu ia me aprofundar. Então, por exemplo, qual é o básico, professor? O básico é que vocês têm que saber que essa história de avocar e delegar está relacionada ao poder hierárquico. Poder hierárquico, delegar e avocar. Esse é o básico. Outra coisa importante aí que eu falei que eu ia aprofundar é com relação a isso aqui, ó, né? Com relação a isso aqui. Talvez vocês não soubessem isso, né? Então eu falei para ti, a gente vai ver o básico, mas eu vou me aprofundar. Então, esses aqui não podem ser delegados nem avocados, tá? Mas é assim, eu acho que obrigado. Tá, obrigado. Eu acho que basta saber o básico aí, já resolve, tá? Mas eu resolvi me aprofundar porque eu gosto de... É melhor tomar remédio do que remediar, né? Então, tá? Tá legal, gente? Então isso aqui já é um assunto mais profundo, tá? Não te preocupe, isso aqui já é aprofundando, tá? Mas eu penso que... O que seria o básico? O que seria o básico? Isso aqui, né? Isso aqui é o básico. Poder hierárquico está relacionado com delegar e avocar, tá? Isso é o básico, tá bom? Isso aqui tu não pode perder de vista. Poder de polícia também, né? Que é o poder de fiscalizar, que é o poder de punir, não é isso? O Detran pode levar meu carro? Pode. Poder de polícia. O Detran pode me multar? Pode. Poder de polícia, tá? Administrativo. Então é letra o que aí? B de bola, tá? B de bola. Tá. Vamos lá. 11. De acordo com a previsão expressa na Constituição, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, dos municípios, obedece... isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é para não zerar, né? Eu vou até tomar uma água aqui. Qual é a resposta aí? Pelo amor de Deus, não vai ninguém errar essa, tá? Letra o que aí?
Esse é o famoso limp, né? Letra D de dado, né? O famoso limp. D de dado. Mas às vezes cai, viu, gente? Às vezes cai, assim, uma bem bobinha. É porque vocês estão estudando, né? Mas os caras que estão na praia agora, não sabem, né? Os caras não sabem. Isso é sério, cara, sabe? Parece bobinho. Esse negócio de fácil, difícil, eu acho muito relativo. É fácil quando eu sei e é difícil quando eu não sei. Para pra pensar comigo, né? Quando eu sei é fácil, mas quando eu não sei é difícil. Chegar com um cara desse que não tá... Pergunta o que é limpe? Limpar quê? Como assim? Quer dizer, faz mal com açaí? Posso botar na mão? O cara não tem nem noção do que está se falando, né? Tá bom? Vamos lá. 12. Tá, 12 agora já é o que aí? Direito constitucional, né? Agora a gente muda, tá bom? Então agora a gente muda. Então vamos lá. Determinado servidor, eu vou ler porque não deu para alguns colegas fazerem, tá bom? A gente vai ler aqui, tá? Determinado servidor público requereu, após preenchimento de todos os requisitos necessários, sua aposentadoria junto a determinado órgão competente, sendo o pedido ilegalmente indeferido. Cabe ao servidor ingressar com a ação de... Isso aqui são os remédios constitucionais, né? Então ele pediu para aposentar, já preencheu todos os requisitos, tá? Tá tudo certinho para ele aposentar. E a administração disse o que para ele? Não. Sendo indeferido de forma ilegal, ó, né? Tá certo? Qual é a ação que ele vai entrar? Habeas corpus? Não, habeas corpus está relacionado com o quê? Direito de ir e vir. Habeas corpus, direito de ir e vir. Habeas data? Não, habeas data é o quê? Informação a seu respeito. Mandado de junção? O que é um mandado de junção? Quando não tem uma lei regulamentando tal direito, não é isso? Então, quando não tem uma lei regulamentando, eu tenho o direito de fazer greve, vou sempre usar o mesmo exemplo, eu tenho o direito de fazer greve, né? Isso aconteceu realmente, né? Os servidores públicos federais, eles não têm lei que regula a greve deles, mas eles podem fazer greve? Pode. Servidor público federal pode fazer greve? Pode, qualquer um pode fazer greve. Mas tem que ter uma lei regulamentando, só que essa lei não existe. Aí eles entraram com mandado de junção ao STF. Senhor STF, até hoje não tem uma lei regulamentando a greve dos servidores públicos federais. O STF fez o que para eles? Olha, gente, nós somos juiz, nós não podemos fazer lei. Faz o seguinte, enquanto os caras não fazem a lei, mas isso que eu estou contando para ti, aconteceu realmente. Enquanto vocês não tem uma lei regulamentando a greve de vocês, usa a lei de greve geral. Existe uma lei de greve geral, então eles usam a lei de greve geral. Então, mandado de junção é quando não tem uma lei regulamentando tal direito. Mandado de segurança, quando cabe. Mandado de segurança, quando não cabe o quê? Habeas corpus e habeas data. E é um direito líquido? Direito líquido e certo. É um direito que eu tenho, que é um direito líquido e certo, mas não tem nada a ver com habeas corpus e não tem nada a ver com habeas data. O direito de petição é o direito que todos têm de pedir, de entrar com uma ação. Não é um remédio constitucional, né? Então é a letra o quê? Então aqui, né? Os direitos, vou mandar para vocês isso, eu já falei, tá? Então aqui, ó, habeas corpus. Ah, faltou ação popular, né? Faltou ação popular. O que é ação popular? É um direito de todos que está sendo, né, violado. Então, por exemplo, meio ambiente, patrimônio público, histórico. Estão poluindo o meio ambiente, estão poluindo aquela empresa, está poluindo aquele rio. Aí a gente entra com uma ação popular, porque a quem interessa o meio ambiente? A todos. Então, sempre que for um direito que pertence a todos, que for violado, ação popular. Ação popular. Tá bom? Oi. Oi. Segurança é tipo uma exigência que a lei seja cumprida, né? Sim, sim, é uma exigência. Aí, quando não cabe habeas data nem habeas corpus, é um direito líquido e certo. Coloca assim, direito líquido e certo. É assim que cai na prova, direito líquido e certo. Tá bom? Letra? É assim que está na lei, né?
Olha aqui como está na lei. Olha como está na lei. Na Constituição. Ó, direito líquido e certo. Né? E é assim que está na Constituição. Direito líquido e certo. Tá bom? E é assim que eles gostam de cobrar. Direito líquido e certo. D de dado. Vamos lá. 13. O que é 13? Artigo 5º. Aquilo que eu falei pra ti, né, cara? Eu só tenho duas certezas na vida, né? Uma que eu vou morrer, normal, né? Vou ter que morrer um dia. Vou ter que morrer. Outra, que o artigo 5º vem na tua prova. Toda prova tem artigo 5º. Toda prova tem artigo 5º. Tá certo? Então, qual é o segredo? O segredo é decorar o artigo 5º. Porra, mas como é que eu vou decorar tudo? Então, o macete é o seguinte. Lá no teu celular, tu não tem aquele aplicativo Spotify? Sim ou não? Tem. Quem não tem, baixa. Aí, tu vais procurar Professor Rodrigues. Tudo em maiúsculo. Tu vai lá no Spotify. Agora não, depois. Tu vai lá no Spotify e vai lá, procura Professor Rodrigues. Vai ter vários podcasts meus, vários. Procura artigo 5º, sério. Tem lá isso? Tem, filho, tem. Tá? E aí, qual é a ideia? Você ouviu o artigo 5º, entendeu? Então fica ouvindo o artigo 5º. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fure. Tanto ouvir essa porra, mas não vai dormir ouvindo essa porra. É sério, cara. Não vai dormir, tu vai ficar doido. É sério, cara, é sério. Mas é a sua voz? Não, não é a minha voz. Isso eu baixei do site do próprio governo. Não sei se vocês sabiam disso. Existe no site do governo o artigo, toda a Constituição. Toda a Constituição. Se tu quiser baixar áudio da Constituição, tu baixa. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o artigo 5º, e coloquei no podcast para vocês. Tá legal? Tá? Então, vai lá no Spotify, é só procurar Professor Rodrigues, tudo em maiúsculo na lupa, aí tu vai lá, porque tem vários, tá? Tem várias aulas, tá bom, gente? Aí tu procura lá, artigo 5º, tá bom? Bem, vamos lá. Analise afirmações abaixo naquela alternativa que não traduz. Qual é que está errado aí? A letra E? Porque aqui é o seguinte, né? Aqui é o seguinte. A letra E. Aqui é o seguinte. Não tem, entre os direitos, não tem aquele que é maior que o outro, entendeu? Existe a equivalência entre os direitos. Direito à vida, direito à propriedade, direito à educação, não existe essa prevalência dos direitos. Tá legal, gente? Não existe essa prevalência dos direitos. É letra E. É letra E. Tá certo? Vamos lá. 14. O que é a 14? Em relação ao direito de propriedade, né? Direito de propriedade. Vamos fazer juntos esse? Vamos fazer juntos, olha para cá. Vou fazer juntos. Ele quer a alternativa correta, né? Direito de propriedade, vamos lá. Letra A. Proscrever o uso da propriedade particular pelo poder público de modo absoluto? Certo ou errado esse? Tá errado? Se de modo absoluto aí, né? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Poderá. Assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Só se houver dano, né? Então, o poder público pode, eles estão construindo, estão na minha casa, na rua da minha casa, estão colocando aqueles tubos de saneamento básico, os tubos passando na rua, e eu tenho um terreno, tenho a minha casa, do lado da minha casa tem um terreno que é meu. Eles podem usar esse terreno? Pode usar. Mas eles vão pagar alguma coisa para mim? Não, só se houver dano, só se houver dano. Então tá errado. Letra B. Limita a função social da propriedade à pequena propriedade rural, impedindo sua desapropriação? Tá certo isso? Não. Hein? Não tem essa pequena. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.
né? Então, limita a função social da propriedade, a pequena propriedade? Não é só a pequena propriedade, é toda a propriedade, tem que cumprir a função social, tá certo? Impedindo a sua desapropriação. Bem, o que ele diz é o seguinte, né? Desde que trabalhada pela família, não pode ser, né, não será objeto de penhora, pagamento de débito. O que ele está dizendo é que ele não pode ser usado para quê? O banco não pode te tirar na marra aquela propriedade, tá certo? Então, eu tenho uma pequena propriedade e a minha família trabalha ali, eu vivo ali. E eu pedi um empréstimo do banco para fazer a produção, sei lá, criar rã, né? Vou criar um ranário. Só que o meu investimento não deu certo. Me dei mal. E aí o que ele diz? Que o banco não pode ir lá e tomar a minha propriedade na marra. Não pode. Entendeu? Vamos lá. Letra C. Certo ou errado? Ao assegurar o direito de propriedade, impede que o Poder Executivo Municipal desaproprie a propriedade privada que cumpre a sua função social? Hein? Tá errada? Tá errada, né? Pode desapropriar? Pode. Desde que não esteja cumprindo sua função social. Eu tenho um terreno, né? E esse meu terreno, eu estou esperando ele valorizar. Tá lá. Sem fazer nada. Aí a prefeitura pode ir lá desapropriar? Pode. Tem que cumprir a sua função social. Né? Tem um prédio, não sei se tem alguém da Pedreira aqui, tem um prédio, né? O pessoal que tem aula lá na Pedreira, bem em frente o Ideal, né? Que é o Sucesso lá na Pedreira. Não sei se o pessoal da Pedreira prestou atenção. E do outro lado da rua tem um prédio que está sendo construído, né? Ele falta muito ainda, ele está para vender, né? Rapaz, eu fiquei assim olhando aquele prédio. Rapaz, se ele tivesse assim um pouquinho mais acabado, o pessoal já tinha invadido. Ele, né? Porque ele não está cumprindo sua função social. O cara está lá para vender, entendeu? E aí pode invadir, professor? Pois é. Esse pessoal que invade as fazendas, mas não é só as fazendas, eles invadem terrenos né, na área urbana, invadem casa, eles alegam exatamente isso, que não está cumprindo a função social. Tem que cumprir a função social. Se o professor está cumprindo, está falando que está desapropriando a propriedade privada que cumpre sua função social. Sim, mas eu estou dando exemplo, né? Tá? Então, eles têm que cumprir a função social. Se eles não cumprir a função social, e aí essas pessoas fazem o quê? Eles invadem, entendeu? E eles alegam exatamente isso, que aquilo não estava cumprindo a função social. Então, é isso que eles usam como argumento, entendeu? Tá? Aí vem toda uma discussão, mas não estava. Aí vem toda uma discussão, entendeu? Mas é por aí, é isso que eles alegam. Vamos lá, letra D de dado. Não aplica o conceito de propriedade a outra que não seja propriedade de bens imóveis. Os únicos que devem atender à sua função social, certo ou errado? Ou é a letra D ou é a letra E, não é isso? Assegura simultaneamente o direito à propriedade a que esta cumprirá a sua função social? Então, é a letra? É a letra E, né? Ó, é garantida o direito à propriedade. A propriedade atenderá a sua função social, tá? Essa letra D de dado não está na Constituição, tá? Não está, ok? Não tem na Constituição. Letra E. Se é 14, é? Se é 14, né? Letra E. Vamos lá. 15. Vamos fazer juntos. Oi. A letra C, tá? Ao assegurar o direito de propriedade, impede que o Poder Executivo Municipal desaproprie a propriedade privada que cumpre a sua função social, tá? Então ele está dizendo que o poder não pode, né? Mas se ela assegura o direito de propriedade, impede que o Poder Executivo Municipal desaproprie a propriedade privada que cumpre a sua função social, tá? Aqui é o seguinte, presta atenção, a história da João Paulo, né? Então, olha só, vamos lá. Ela está cumprindo a sua função social, tá?
Então, a minha casa, eu tenho uma casa, ela está habitada, está cumprindo a função social? Tá, eu estou morando nela. A prefeitura pode chegar comigo e dizer assim, olha, eu vou precisar da tua casa para construir uma escola? Sim ou não? Sim. Pode. Pode. É isso que ele está falando aqui. Aqui é João Paulo, né? As casas estão lá, estão cumprindo a função social. Aí ele chega e diz, olha, vocês vão ter que sair porque eu vou duplicar aqui a João Paulo, vai passar uma rua. Pode fazer isso? Pode. Tá entendendo? Mesmo que esteja cumprindo, ele vai o quê? Desapropriar a propriedade privada que cumpre sua função social. Pode? Pode. Pode. Tá certo? Tá certo? Então pode desapropriar sim. O que vai acontecer é aquela história que eu falei, né? Então quando não cumpre, né, a função social, eles também podem desapropriar, né? É estranho isso, né? Mas pode, né? Vamos lá. 15 é? Vamos lá. Entre os direitos e garantias expressos no artigo 5º da Constituição Federal, encontra-se a previsão que... É sempre assim, tá, gente? O artigo 5º é aquilo que eu te falo. Ele vai exigir de vocês, se vocês têm um entendimento, se vocês conhecem o que está escrito lá. E é coisa pra caramba, né? Vamos lá. Vamos achar o erro, né? O erro ou é o certo que ele quer aí? É o certo, então vamos lá. Qualquer pessoa terá direito à petição aos poderes públicos mediante pagamento de taxa? Tá errado? Tá? São a todos assegurados dependendo do pagamento de taxas, tá? Terá de petição aos poderes públicos mediante pagamento de taxa. Aí ele fala aqui, né? Qualquer pessoa terá direito de petição aos poderes públicos mediante pagamento de taxa. Existem alguns que não precisam pagar taxa, né? Olha, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, direito de petição aos direitos públicos em defesa dos direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, existem algumas situações que não precisa pagar taxa. Tá certo? Então, tá errado. Letra B, tá certo? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor? É esse que tá certo? Né? O que tá errado lá na letra C? Os autores gozarão de privilégio limitado e ilimitado na utilização de seus inventos industriais, privilégios temporários, né? Os autores dos inventos têm privilégio temporário, tanto dos inventos quanto dos direitos autorais. Então ele durante algum tempo, tá? Vai para eles. Depois de um certo tempo, isso vai para domínio público. Para a sua utilização como proteção à criação industrial, propriedade das marcas, os nomes de empresas, os signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então é temporário, não é ilimitado. Tá certo? É só lembrar do seguinte, né? Então eu faço um livro. Então durante algum tempo, o direito autoral daquele livro é para mim. Chega algum tempo, ele cai em domínio público. Não sei se vocês já tinham visto isso. Aí quando cai em domínio público, não vai mais direito autoral, tá? Pro autor. O que está errado na letra D de dado? É possível a interceptação de comunicação telefônica a fins civis e criminais? É possível? É vedado. Agora, tá? A interceptação de comunicação telefônica para fins, tá? É vedado. Agora é o seguinte, né? O que pode acontecer, tá? Só no último caso. Olha como a lei coloca. No último caso, quando não tiver mais jeito. E é feito por quem? Pelo juiz. Mas em regra é vedado, tá? Lembra aquilo que eu falei para ti? A lei, ela se divide em duas partes, né? A primeira parte que ele diz, né, aquilo que não pode, e depois ele coloca a exceção. O salvo é exceção, tá? Então ele diz só no último caso. Então é possível a interceptação? Em regra, não. Não é possível, tá? Não é permitido. A letra E, o que está errado? Aos autores pertence o direito exclusivo de reprodução de suas obras por 100 anos. Os autores pertencem o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
né? Então, a Constituição não dá esse tempo, tá? A Constituição não diz quanto tempo é, só diz que vai ter uma lei que vai fixar, mas ela não diz quanto, tá bom? Então, é letra o que aí? B de bola, é? Então, B de bola. Vamos lá. 16. Enlil é jornalista e publicou notícias ofensivas a determinado agente público, vinculando ao município da Nova Friburgo. Nos termos da Constituição Federal, o servidor atingido terá direito de... Letra? É assegurado o direito de responder proporcionalmente ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou a imagem, né? Tem direito de resposta. Letra C. Letra C. Tem umas que são tranquilas, né? São direitos sociais, tá? É o artigo 6º, tá, gente? Esse artigo 6º, toda vez que ele cai na prova, ele só vai exigir de vocês se vocês sabem quais são esses direitos sociais, que estão lá no artigo 6º. Qual desses aqui não é? É a letra... Direito à vida. Mas por que não é? Porque não está no artigo 6º, filho. Os direitos sociais, olha, são esses aqui, tá? Olha só, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção, maternidade à infância, assistência aos desamparados, tá certo? Então, esses são direitos sociais. Não esquece do transporte. O transporte foi que entrou por último, tá? Letra A. 18. O que é 18? É livre associação profissional ou sindical, observando o seguinte. Então vamos lá. Vamos analisar um por um, tá bom? Então o assunto é associação profissional ou sindical. Então vamos analisar, olha para cá, de um por um. A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato? Não. Pode exigir? Não. Não pode, né? Então, tá errado, né? A lei não poderá exigir autorização, tá? Para a fundação do sindicato. Agora, presta atenção no detalhe. Ressalvado o registro em órgão competente, tá? Tem que registrar no órgão competente. E o Estado não pode interferir, né? Letra B. A lei específica fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. O que está errado aí? Né? Assembleia Geral fixará a contribuição. Não é quem? Não é a lei. É uma assembleia que é feita para definir. Tá? Letra C. É facultativa a participação dos sindicatos na negociação coletiva de trabalho? A negociação coletiva vai aparecer quem? Na negociação coletiva? Hein? Vai aparecer de um lado o sindicato dos empregados e do outro lado vai aparecer quem? O patrão. O patrão, entendeu? A empresa, o patrão. Então, de um lado vai ser o sindicato dos empregados, vai representar os empregados e do outro lado o patrão, a empresa. Então, né, é facultado a participação do sindicato? Não. Tem que aparecer o sindicato, né? Tem que aparecer o sindicato. Então é o quê? É obrigatório, né? Olha, é obrigatório. Obrigatório. Tá errado. Então vamos lá, sobre a letra D e a letra E. Qual é que tá certo? A letra E. O que tá errado na letra D de dado? É legal a criação de mais de uma organização sindical? Em qualquer grau representativo? Ele diz que é o quê? Que é vedado, né? Ademais de uma organização sindical em qualquer grau, é vedado. Então é a letra E. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Letra E. 18, letra E. Vamos lá. 19. Segundo a Constituição Federal, na hipótese de um crime de homicídio doloso cometido por militar estadual, em que a vítima é um civil,
A competência para processar e julgar o delito de quem é? Tribunal de Justiça Militar, Tribunal do Júri, Justiça Militar Estadual, Justiça Criminal Estadual, né? Letra? Então, olha aqui. Artigo 125, né? O Estado organizará a sua justiça observando os princípios, blá, blá, blá. No parágrafo 4º, ele diz o seguinte: compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares militares, Justiça Militar do Estado. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, tá? Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, tá certo? Então vai ser o tribunal competente, né? Ele não fala qual é esse tribunal, seria o militar, né? Tá certo? Mas ele vai para o tribunal do júri. Lembra que o tribunal do júri, né? Tribunal do júri vai ser sempre crimes, homicídio doloso contra a vida. Tribunal do júri, homicídio doloso contra a vida. Tá legal? É sempre tribunal do júri. Letra B de bola. 19, B de bola. 20. Assinale a opção correta no que diz respeito à defesa do Estado e das instituições democráticas conforme disposição constitucional. Então vamos lá. Vamos fazer juntos. Letra A. Permite-se a incomunicabilidade do preso na vigência do estado de defesa? Não. Tá certo ou errado? Tá errado, né? É vedado a incomunicabilidade do preso, né? Cessado o estado de sítio, seus efeitos poderão perdurar por até 60 dias? Não. Por quanto? 30. Hein? 30 dias? Não. Cessarão também seus efeitos. Tem que cessar. Acabou o estado de sítio, tem que acabar os seus efeitos. Letra C. A Constituição Federal admite restrições ao direito de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica durante o estado de defesa? Tá certo esse? Tá certo. Letra C. O que tá errado na letra D de dado? O que tá errado? O presidente da República depende de autorização prévia para decretar estado de defesa? Não. Né? Essa autorização prévia é no estado de quê? De sítio. E não estado de sítio. Na letra E, o que está errado? Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Congresso Nacional, né? Na vigência do estado de defesa, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. É o Poder Judiciário. Tá bom? Então não é o Congresso, não é isso? É o Poder Judiciário. Então é letra C. Vamos lá, 21. A ocorrência de calamidade de graves proporções na natureza possibilita ao presidente da República decretar nos termos da Constituição Federal estado de sítio ou estado de defesa? De defesa, né? Estado de sítio a gente vai lembrar de quê? Guerra. Estado de sítio tu vai lembrar da palavra guerra. Estado de defesa é calamidade, né, que ele fala aqui, graves proporções na natureza, né? Então a palavra-chave aí, calamidade na natureza. Letra C. Letra C. 22. De acordo com o artigo 7º, a jornada de trabalho normal não pode ser superior a quanto? São o tempo de trabalho, né? É quantas horas por dia? 8. Por semana é quanto? 44. Letra C. Letra C. 23. A incorreta. Presta atenção, tá? A incorreta.
Conforme prevê a seção 3 do capítulo... vai lembrar dessa porra, né? Seção 3, cara, vai tipo a porra, né? Que trata dos militares do Estado, Distrito Federal dos Territórios, é incorreto afirmar. Então vamos lá, o que está errado? Os membros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares do Estado, Distrito Federal do município, território, tá certo? Certo, né? Ele quer errada, né? Os pensionistas dos militares do Estado, Distrito Federal dos territórios, aplica-se o que for fixado em leis específica do respectivo ente estatal? Caberá habeas corpus em relação à punição disciplinar militar? Não, né? Então, aos militares é vedado, né, o habeas corpus, né? O resto está certo, né? Artigo 42, ó, aplica-se aos militares do Estado, Distrito Federal, dos territórios expostos no inciso com prevalência da atividade militar, está certo, né? Letra C. 23, letra C. 24. Assinale a alternativa incorreta quanto ao previsto na Constituição da República Federativa do Brasil nos termos do artigo 42. Vamos lá. Qual é que está incorreta aí? Em razão da atividade militar, não se aplica aos policiais militares e aos bombeiros militares a acumulação de cargo previsto no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Pode acumular cargo? Bem, o que nós temos é o seguinte, olha só, tá? Lá no artigo 42, parágrafo 3º, diz o seguinte: aplica-se aos militares do Estado, Distrito Federal e dos territórios disposto no artigo 37 do inciso 16, salvo prevalência da atividade militar. Então, é aquilo que ele diz, que a gente sabe o seguinte, ó, inciso 37, diz o seguinte: só pode acumular professor e o pessoal da área de saúde, 2 de professor e 1 cargo de professor e técnico, né? Ou 2 cargos privativos do profissional de saúde. Então essa é a regra. Só pode acumular professor e médico. A gente decora assim. Mas na verdade, o artigo 42, parágrafo 3º, diz que com prevalência da atividade militar. Então militar pode acumular cargo. Não me esquece disso, tá? Então pode ser militar e professor, e militar, e da área médica. Agora tem um detalhe, desde que haja compatibilidade de horário. Esse aqui é o detalhe, tá? Tá certo? Desde que haja compatibilidade. Letra o que aí? Letra A. 25. Nos termos atual da Constituição da República, os militares... E a correta é? E a correta ou errada? Correta, né? Está proibida a sindicalização, mas se admite a greve? Não, não pode sindicalizar, nem pode fazer greve, não pode. Está permitida a sindicalização? Não, não pode. Não pode. Né? Pode ter o quê? Associação. Pode ter associação, mas sindicato não pode. Letra C. Estão proibidas a sindicalização e a greve, não se admitida exceção à regra? É esse. A letra D de dado. Estão permitidas a sindicalização e a greve? Não. Estão permitidas a sindicalização? Não, não pode. É letra C. 25, letra C. Né? Ó, são proibidas, né, a sindicalização e a greve. Artigo 142. Tá bom? Só justificando aí. Vamos lá. 26. A incorreta agora. Considera-se crimes militares. Artigo 9º. Tá? Então esse artigo 9º cai bastante na prova de vocês, tá? Agora mudou, tá? Olha para cá. Código Penal Militar. Tá bom? Agora já não é mais Constituição Federal, tá? Então a gente vai mudar agora. Código Penal Militar, artigo 9º. Qual é que está errado aí? São considerados crimes militares os previstos na legislação penal quando praticado. E aí? Então vamos lá. Olha o que diz. Olha para cá. Os crimes militares
em tempo de paz. Olha para cá. Tá? Os crimes que tratam deste código, quando definidos no modo diverso da lei penal comum, ou nela não previsto por qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, quando praticados, aí vem, por militar na ativa contra militar, militar na ativa contra militar na mesma situação, por militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil. Tem uma questão aí que fala contra civil. Tá? Então, é letra o quê? C. É letra C. Né? Por militar, em situação de atividade contra militar na mesma situação, é errada aquele que é correta, né? Incorreta. É incorreta. O que está errado aí? Aqui, né? Ainda que fora do lugar... Olha o erro onde está. Eu sublinhei, tá? Ainda que fora do lugar... Ele não fala assim, ainda que o quê? Como é que ele fala? Ainda que fora do lugar... Cadê? Onde é que está? B de bola. Ativo em lugar sujeito à administração militar. Ele diz que ainda fora do lugar... Mas se ele estiver assim na razão da função, mesmo que fora da quartel, ele está praticando o crime militar. Sim. Sim. Tá legal, gente? Então olha o detalhe aqui, tá? Em lugar sujeito à administração militar. O que ele diz lá na questão? Né? Ainda que fora do lugar sujeito, tá? 26, letra C. 27, vamos lá. A correta agora. Artigo 9º. Vou fazer juntos essa. Vamos lá, olha para cá. Vou fazer juntos. Ele quer a correta, é? Então vamos lá. São considerados crimes militares apenas aqueles tipificados exclusivamente na parte especial do Código Penal Militar? É só o que está lá no Código Penal Militar? Hein? Certo ou errado? Tá? Tá errado, né? Ó, os que estão neste código ou na lei penal? Na lei penal comum. Tá? Neste código ou na lei penal comum. Artigo 9º. Vamos lá, letra B. O Código Penal Militar passou a determinar que civis não pode praticar crime militar, exceto na hipótese de coautoria com militar da ativa? Civil pode cometer o crime militar? Pode, né? Tá? Então, ó, os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais, não só compreendidas, então pode. Letra C. É possível aplicar o conteúdo da lei 9.099, que lei é essa? É o GCRIM, é o Juizado Especial. As infrações penais militares de menor potência ofensivo, exceto na hipótese da Lei Maria da Penha. E agora? Pode usar o GCRIM aí? Esse vocês ficaram calados, né? Mas olha, não pode, tá? Tá errado, não pode usar o GCRIM. Tá certo? Tem uma súmula aí sobre os juízes especiais, que é o GCRIM, e da outras providências, não se aplica à justiça militar da... Não pode, não pode. Então vamos lá, letra D ou a letra E? São considerados crimes militares todos os crimes praticados por militar na hipótese do artigo 9º estejam ou não previstos no Código Penal Militar? É possível aplicar o conteúdo da lei às infrações penais militares de menor potencial ofensivo, exceto na hipótese do crime de deserção? É parecido com a outra, né? E aí? Não, né? A letra D de dado, porque essa aqui é parecido lá com a outra. Que ele diz que vai usar a lei, ó. Não pode usar a lei. Essa lei não pode ser usada, tá? Essa lei não pode ser usada, tá?